Olá, bom dia! Começa agora a edição de hoje do Tela 1. Eu sou a Alanis Lavínia. E eu sou a Fran Colasso. E na edição de hoje você vai ver: vestibular e novo ensino médio intensificam a ansiedade entre estudantes. Cerca de 80% dos estudantes brasileiros sofrem com ansiedade em períodos de vestibular. Segundo dia de provas do Enem, saiba o horário e o que levar. Hoje é comemorado o Dia do Radialista, uma data para celebrar os profissionais que dão voz, notícia e emoção. O rádio, ele ainda tem o poder muito de se conectar com o ouvinte. É como se fosse uma conversa nossa do dia a dia. PRF registra aumento no número de mortes em acidentes no Paraná. Tudo isso você confere na edição de hoje do Tela 1. No jornal de hoje vamos começar falando sobre esse momento de pressão e ansiedade na vida dos estudantes, que é o período de vestibulares e Enem. Então, fazer o vestibular foi, nossa, um turbilhão assim de emoções. Eu fiquei muito nervosa, a minha ansiedade foi a 1000, eu tive que tomar remédio até para ficar mais calma. Tive a vontade de fazer o federal mais por conta do meu futuro e para decidir o que eu queria. O novo ensino médio me atrapalhou um pouco pela questão do técnico. Quando a gente perde várias matérias, a gente sente essa falta na hora da prova. Com relação ao vestibular, a gente nota uma mudança dos últimos tempos para cá e esse ano foi mais gritante, assim. Tem esse currículo do novo ensino médio. A educação, que sempre foi meio utilitarista, assim, ela está num nível que nunca teve antes. Então, muitos alunos não têm interesse no vestibular. O novo ensino médio, implementado em 2022, oferece maior flexibilidade, permitindo que os alunos escolham itinerários formativos, como ciências humanas, da natureza ou matemática. No entanto, essa liberdade aumentou a pressão sobre os estudantes. Dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostram que 58% dos alunos têm dificuldade em decidir seu itinerário, o que intensifica a ansiedade em relação ao vestibular. Cerca de 80% dos estudantes brasileiros sofrem com ansiedade em períodos de vestibular. A Associação Brasileira de Psiquiatria registrou um aumento de 23% nos índices nos últimos 5 anos. De acordo com Kelly Wilker, psicóloga com abordagem TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, sintomas como insônia, falta de concentração e distúrbios alimentares podem ser alguns sinais que afetam diretamente o bem-estar físico e psicológico. Ela explica que reconhecer e compreender esses sintomas é essencial para lidar com o transtorno de uma forma saudável. Então, nós temos comportamentos que podem mostrar, sim, que esse estresse está num nível muito alto. Como nós lidamos com as nossas pressões, né, as pressões que nós sofremos ao longo da vida, e o vestibular é um desses momentos, diz de como são as nossas crenças, de como nós nos vemos e como nós vemos o mundo. Para quem se prepara para o vestibular, a ideia do pensamento positivo vai além de manter uma atitude otimista. Segundo Kelly, acreditar no próprio potencial pode ajudar a reduzir o estresse e manter o foco nos estudos. Ela destaca que fatores anteriores na escola, como notas baixas ou problemas com professores ou alunos, podem influenciar o mental desse jovem. Essa visão distorcida, né, de uma incapacidade, né, por uma não aprovação momentânea, por uma não resposta positiva, né, por uma não colocação numa prova, se eu não tenho essa habilidade para lidar com isso, se eu não tenho repertório, se eu não tenho um acompanhamento especializado, eu posso vir a ter essas distorções reverberadas em outros sentidos. Isso afeta a autoestima, isso afeta a autoimagem, tá? Então tem sim potencial. Em períodos como esse, é muito importante ter uma rede de apoio e sempre priorizar a sua saúde mental. É uma situação bastante pressão, ansiedade. Eu já passei por isso. Eu também muita já. Ansiedade. Exatamente. E também uma notícia muito boa é que o Eduardo, que deu a entrevista pra gente para esse VT, ele passou para a segunda fase do vestibular. Então, assim, Eduardo, parabéns, você merece. Você foi um menino dedicado, então a gente tá aqui dando parabéns para você. E continuando no assunto educação, no próximo domingo ocorrerá o segundo dia de Enem. E saiba mais os horários e outras informações. No próximo domingo será realizado o segundo dia de provas do Enem. Com uma duração menor que a do primeiro dia, os candidatos terão 5 horas para responder a 90 questões, divididas entre matemática e ciências da natureza, que inclui biologia, física e química.
Assim como no primeiro dia, os portões abrirão ao meio-dia e fecharão pontualmente à 13h, horário de Brasília. É essencial que quem for fazer chegue com antecedência para evitar contratempos, pois atrasos não são permitidos após o fechamento dos portões. Para realizar a prova, é obrigatório levar uma caneta esferográfica de tinta preta com tubo transparente, além de um documento oficial com foto, como RG, CNH ou passaporte. O gabarito oficial será divulgado no dia 20 de novembro e o resultado só sairá em 13 de janeiro de 2025. E uma dica para você também que vai fazer é ir bem hidratado, manter a calma, como a gente viu ali que rola bastante ansiedade, mas manter a calma para ter o foco na prova e também ir bem alimentado, porque é uma prova que demora bastante. Hoje o Brasil celebra o Dia do Radialista, uma data dedicada aos profissionais que há décadas dão voz à história, notícias e emoções, conectando o país de norte a sul. 17, 19 e meio. Eita, Marraceiro, segura que o fumo é forte, hein? Atenção, até às 6. Tá começando então mais uma edição do Hora Máxima. Você deixou o telefone residencial? Cola aí no seu telefone, viu? Não sai daí nem por nada. O dia 7 de novembro é comemorado o Dia do Radialista, uma data muito importante para todos os jornalistas que são formados e atuam nessa profissão. Mas você sabe por que a data é tão importante? Apesar de terem outras datas que também comemoram o Dia do Rádio e Dia do Radialista, o nascimento de Ari Barroso fez com que essa data se tornasse emblemática para todos os radialistas. Mas e você? Sabe o que um radialista faz? Um radialista? Olha, eu não faço ideia. Nunca ouvi falar sobre. Eu acho que, principalmente, mexer naquela mesa enorme de DJ, aumentar, diminuir som, colocar música. Transmite informações, utilidades, meio de entretenimento, músicas, informações, jornalismo, esporte, né? Ele é como que se diz, ele se comunica ali direto ali com o povo, né? Falando, eu gosto. Apesar dos diversos estigmas, o radialismo se faz com propósito. O radialista ele tem uma missão muito importante, não só na comunicação, mas até na sociedade mesmo. Acho que a gente precisa ressaltar isso, porque é por meio do rádio ainda que muita gente sabe o que está acontecendo na cidade, tem as informações que impactam o dia a dia, a rotina, como a gente fala, são as informações de serviço, se um banco está fechado, que abre e fecha no feriado. Então, essas são informações. O rádio, ele ainda tem o poder muito de se conectar com o ouvinte. É como se fosse uma conversa nossa do dia a dia. Então, tem essa relação, mesmo que aconteça pelas ondas do rádio, hoje pela internet também, mas por meio dessa proximidade, ele acaba desempenhando, o radialista, esse papel importantíssimo de comunicar, de contar o que está acontecendo e ainda trazer a comunicação importante, né, essa relação junto com o ouvinte. No dia a dia, os radialistas trabalham com diversas situações, mas é no ao vivo que eles se descobrem como profissionais. Na atualidade é a questão do ao vivo. Todas as coisas, praticamente, em qualquer emissora de rádio, as coisas são construídas ao vivo. Então, eu acho que tanto para quem ouve quanto para quem faz rádio, a coisa mais legal é você estar o tempo todo ao vivo. Isso te traz vários desafios, porque sempre é difícil você estar ao vivo e você pode acabar se metendo em problemas por causa disso, mas ao mesmo tempo é apaixonante, porque as coisas vão acontecendo enquanto você está ao vivo, você tem que se virar ao vivo, e acho que também é uma grande escola de como trabalhar ao vivo. Então, para mim, as duas palavras mágicas relacionadas ao rádio hoje são ao vivo. Acaba recebendo muitas informações de pautas, retorno do nosso ouvinte muito imediato, também, claro, pelo WhatsApp, a gente acaba tendo também esse contato direto, esse retorno imediato do nosso ouvinte. A gente fala aqui, ele já responde imediatamente do outro lado. E se engana quem pensa que música também não pode levar informação. Para os radialistas, a música também é uma forma de comunicação com os seus ouvintes. E música também leva muita informação, né? Muita cultura para as pessoas também. Então, eu acho muito bacana poder contar histórias através das músicas e também passar informação de uma maneira geral. A rádio nunca vai acabar, porque a rádio ela é uma companhia. Ela é uma companhia, ela está sempre no momento atual, ela traz temperatura, ela traz informação do trânsito, traz novidades musicais, faz uma seleção, né? Já para você, te entrega pronta. Então, eu acho que a rádio não acaba e tudo tem seu lugarzinho assim. Eu sou fã de rádio, suspeita para falar, né? É preciso saber viver. É preciso saber viver.
A Polícia Rodoviária Federal apontou um aumento em acidentes no Paraná neste semestre de 2024, em comparação com os dados de 2023. Nossa repórter Giovana traz mais informações sobre. Oi, Giovana, conta melhor pra gente. E Alanis, bom dia, Fran, e a todos os nossos amigos telespectadores. Nós estamos aqui no centro e, sim, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos acidentes de trânsito nas rodovias. Desde janeiro desse ano, a PRF está monitorando essa situação. De janeiro a setembro foram registradas cerca de 128 a 132 mil infrações de trânsito nas rodovias, o que leva a 93 por dia. A PRF afirmou que a principal causa desses acidentes é a má conduta dos motoristas. Desde 2020, a Associação Brasileira de Normas Técnicas usa o termo sinistro, então vamos usar esse termo também, sinistro de trânsito, que não é necessariamente óbito, lesão ou acidente, mas sim qualquer incoerência que aconteça no trânsito, inclusive impactos negativos ao meio ambiente, danos ao veículo, entre outros. Bom, então, segundo o relatório anual de segundo o relatório anual de sinistros de trânsito de 2023, tinha uma queda nos últimos anos, 3 óbitos, mas esse ano já aumentou e o ano ainda nem acabou. A gente está com mais ou menos 723 óbitos em acidentes em rodovias. Quase metade dessas mortes foram por colisão frontal ou atropelamento de pedestre, que dá mais ou menos 46% das situações. Só na BR-376, que é muito conhecida aqui no Paraná, 1.320 acidentes aconteceram, como aponta uma pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional do Transporte. Então, essa é a situação atual que nós temos, o PRF está monitorando, eles aumentaram a fiscalização por causa desse aumento que eu falei para vocês, do número de má conduta dos motoristas, que é a principal causa do sinistro de trânsito. E é isso, a gente tem que acompanhar o trabalho da PRF, o trabalho de todas as entidades que estão corroborando para essa pesquisa, para a gente manter os dados atualizados e, eventualmente, ter uma melhoria nesse número. Alanis, eu vou com vocês. Obrigada, Gi. Obrigada, Giovana. E dando continuidade no assunto trânsito, a Alanis traz para nós como estão as ruas aqui em Curitiba. Muito congestionamento, né, Alanis? Exatamente. A rua Presidente Cavalcante está com um movimento acima do normal. Já a Avenida Victor Ferreira do Amaral está em reforma, então já é de se esperar um grande movimento nessa área. Quem for sair de casa, dá uma olhada no Waze, no Maps, para ver como que fica isso. E no próximo bloco você vai ver que a campanha do Novembro Azul reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer, de repente, poderia ter migrado, então, no meu caso, como houve a remoção, então não teve o problema de migrar para outros locais, então eu estava bem positivo com a resposta. Paraná registra quase 300 novos casos de dengue. Estado oferece mais de 22 mil vagas de emprego com carteira assinada para Curitiba e região. Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. E como será que vai ficar o tempo para hoje e os próximos dias? Tudo isso no próximo bloco. Voltamos já. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo.
Voltamos para mais essa edição do Tela 1. E sai o Outubro Rosa, entra o Novembro Azul, e você, telespectador, sabia que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens e o mais recorrente no Paraná, causando cerca de 16 mil mortes anuais no país? Nesse cenário, a campanha do Novembro Azul tem grande importância no diagnóstico precoce. Com a mudança de mês, a cor também muda, mas a luta contra o câncer permanece. No Brasil, são 72 mil novos casos de câncer de próstata todos os anos, segundo o Ministério da Saúde. 38 minutos é o intervalo para que mais um homem perca sua vida para essa doença. Do ano, a gente fazia os exames periódicos. E a minha próstata, ela estava evoluída, crescida, então estava difícil sentia que dificuldade para urinar, né? Desconfiei de alguma coisa, então o urologista, que foi uma pessoa extraordinária, me encaminhou para fazer aquele exame, constatado o câncer do lado direito da próstata. E foi feita a cirurgia com muito sucesso, consegui me libertar de uma situação que... Então, graças a esse atendimento médico, que eu admiro muito, e eu vejo que muitos homens estão sofrendo por conta do preconceito. Então, o que falta é conscientização da própria pessoa. Porque olha o sofrimento que é, né? Não é fácil. Por trás desses números estão histórias que se repetem de avós, pais ou filhos, cujas vidas são interrompidas por diagnósticos que muitas vezes chegam tarde demais. O câncer de próstata costuma se desenvolver de forma silenciosa, e quando os sintomas finalmente aparecem, cerca de 95% dos tumores já atingiram estágios avançados, o que torna a cura ainda mais distante. As campanhas de conscientização e prevenção se intensificam a cada ano, deixando a mensagem do Novembro Azul cada vez mais clara. O cuidado com a saúde masculina envolve o abandono dos estigmas sociais. O ideal é a gente diagnosticar o câncer de próstata quando ele ainda está restrito somente à próstata. Só que essa é uma fase que o câncer de próstata, via de regra, não gera sintomas. Então nós temos que ativamente procurar o câncer, não podemos esperar o homem ter sintomas para fazer exames, né? Realmente o homem deve fazer o exame antes do surgimento do primeiro sintoma. No entanto, a gente sabe que muitos homens têm preconceito com o exame do toque, né? Muitos homens se sentem desconfortáveis, têm medo de fazer esse exame. Vale deixar claro que para esses homens, se eles não querem fazer o exame do toque, que façam somente o PSA, pois o PSA é, de fato, o exame mais importante e o exame que vai diagnosticar a maior parte dos cânceres. Os tratamentos de câncer de próstata, eles podem ser em duas modalidades, né? Eles podem ser, tem várias modalidades, mas as modalidades mais tradicionais, mais padronizadas, são a cirurgia e a radioterapia, né? Os grupos que a gente recomenda fazer o rastreamento do câncer de próstata agora, nesse mês do Novembro Azul, são os pacientes preferencialmente acima dos 50 anos, a não ser que esse paciente tenha um histórico familiar importante de câncer de próstata ou que ele seja especificamente afrodescendente. O conselho é bem simples, né? Para os homens que estão passando por isso, não desanimem, é uma fase. Se você fizer o tratamento corretamente, muito provavelmente você vai superar essa questão. Hoje em dia nós temos tratamentos excelentes para a doença localizada, que são curativos. Então não desanime, siga o tratamento, né? Não deixe a peteca cair, como a gente diz. O câncer de próstata, embora nem sempre receba a atenção necessária, é o quarto tipo de câncer mais frequente no mundo e, apesar de ser raro em homens mais jovens, ele pode surgir antes dos 50 anos. Eu vivi um tempo com isso aí e que optei pela cirurgia, já estava meio que acelerado a situação, foi meio que urgente. Eu recomendo para quem estiver nessa situação que não tenha nenhum receio. A gente sempre fica um pouco mais sensível porque dessa situação o câncer de repente poderia ter migrado. Então, no meu caso, como houve a remoção, então não teve o problema
de migrar para outros locais, então eu estava bem positivo com a resposta, dá um certo PAC, né? O meu manifestou e por bênção de Deus não foi nada que preocupou, deu para resolver, foi solúvel a situação. Essa lembrança para que os homens tomem esse cuidado de verificar a saúde, né? Que é muito importante, não só no câncer, outras situações também que o homem tem que fazer esses exames de rotina. A época do ano é um pequeno detalhe, não existe mês ou dia para que a prevenção seja o foco. A doença não escolhe uma data para surgir nem para se manifestar. Ter exames em dias é essencial para que a história de avós, pais e filhos continue sendo escritas. E assim como o Outubro Rosa tem essa grande importância, não podemos deixar de lado o Novembro Azul. Você, homem que está nos assistindo ou conhece um pai, um tio, não deixe de lado e vai marcar sua data para fazer o seu exame, porque quanto melhor, né, fazer ali, se prevenir, é o melhor, né? É importante lembrar também que a gente sabe que isso, né, às vezes é constrangedor para o homem, mas fazer um exame anual vale a pena e você também prevê isso, né? Então, né? E continuando na área da saúde, Paraná registrou 292 novos casos de dengue entre 29 de outubro a 5 de novembro. Vai explicar melhor para a gente essa situação. Os dados são bem preocupantes, Alanis. Desde o início do novo período epidemiológico, que começou em 28 de julho, o nosso estado já registrou 28.850 notificações, 3.432 diagnósticos confirmados e um óbito. A regional de saúde com maior número de casos confirmado é a de Londrina, com 898 casos. Em seguida, vem Maringá, com 432. Curitiba e região metropolitana, com 332. A regional de Paranaguá, com 297. E, por fim, a de Guarapuava, com 206. E vale lembrar para você, telespectador, que Curitiba não tem vacina de dengue, pois o Ministério da Saúde destinou essa vacina para poucos municípios. Mas também vale lembrar que você, em sua casa, pode evitar a proliferação do mosquito, não deixando água paradas em vasos de plantas, pneus, latas e garrafas vazias, além de fazer o uso de repelente. E você, telespectador, está procurando emprego ou conhece alguém que está? Saiba que o Paraná vem ofertando mais de 22 mil vagas com carteiras assinadas em Curitiba e região metropolitana. A Agência do Trabalhador do Paraná tem 22.363 vagas de emprego com carteira assinada no estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.494 oportunidades. Na sequência, aparece a de operador de caixa, com 911 vagas, vendedor de comércio varejista, com 732 e atendente de lojas e mercados, com 670 oportunidades. A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis. São 513 vagas para alimentador de linha de produção, 410 para auxiliar de logística, 392 para operador de caixa e 335 para atendente de lojas de mercados. Na capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 48 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas. Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomerações, a sugestão é de que o atendimento seja feito com horário marcado, que pode ser feito pelo site oficial. O tempo em Curitiba anda meio instável esses dias, né? O que podemos esperar para os próximos dias? A repórter Alana de Abreu traz as novidades da previsão. Oi, Alana, bom dia. Bom dia, meninas, e a todos que nos acompanham. O Telão nessa manhã vai conferir a previsão do tempo para os próximos dias aqui no Paraná. Mas antes vamos dar uma olhada em como o clima está agora em Curitiba. Nessa quinta-feira teremos um tempo instável e todo estável. Mas vamos direto agora ao mapa do Paraná, conferir as condições em Curitiba e as demais cidades. Na capital, pode separar o guarda-chuva e uma blusa. As temperaturas ficam entre 19 e 24 graus, com períodos de garoa intercalados com tempo seco durante a manhã e a tarde. A chuva pode vir com mais força e até com trovoadas à noite. O céu segue nublado, mas as chuvas tendem a ser mais leves. Aqui em Curitiba, então, amanhã vai ter máxima de 21 e mínima de 15 graus. O sol ele vai aparecer, mas não muito. No final de semana, infelizmente, o tempo vai ficar nublado, então programas como shopping, essas coisas podem ser mais viáveis, mas ir para a rua vai estar um pouquinho mais amena a temperatura. E agora a gente vai lá para o norte do estado, em Londrina.
O sol ele até aparece ao longo da semana, mas o dia começou com pancadas de chuva e o clima mais seco. Hoje a mínima é de 20 graus e a máxima de 26. Agora, Londrina, ele está bem estável mesmo. Acho que seria a cidade que tem sol, tem nuvens, tem chuva. Amanhã a máxima vai ser 28 e a mínima 20. Já no sábado, 28 graus e a mínima 18. E no domingo, realmente, o sol ele aparece com força. São 28 graus de máxima e 15 de mínima. Agora, lá em Cascavel, no oeste do Paraná, a previsão é de sol e de nebulosidade até domingo, com dias cada vez mais quentes. Apenas hoje as chuvas devem aparecer e devem durar até o final da tarde, com mínima de 20 e máxima de 27 graus. Cascavel está um pouco pior, né? Como a gente consegue enxergar, o tempo ele vai estar bem nublado durante até domingo, né? Amanhã a mínima vai ser 20 e a máxima 27. No sábado a mesma coisa, só muda que a mínima vai para 19 graus. Já no domingo 28 graus, né? A máxima que a gente tem até esse final de semana e a mínima 17 graus. Então vai estar bem nublado. Agora, lá no sudoeste, em Pato Branco, o sol ele aparece hoje, mas junto com uma possibilidade de chuva leve. Nos próximos dias, o céu tende a ficar mais nublado e o clima seco predomina. Hoje a mínima é de 19 e a máxima de 25 graus. Hoje é o único dia que aparece o sol lá em Pato Branco e um pouco de chuva, né? Agora, na sexta e no sábado, 26 graus são a máxima e 18 e 16 são as mínimas. No domingo, 27 e 15 como mínima também. Agora, em Maringá, o tempo ele continua instável. Sol, chuva e nuvens se revezam. Para hoje, o clima é quente e a garoa pode aparecer ao longo do dia, com máxima de 27 e mínima de 21 graus. Então, aqui a gente tem Maringá, amanhã vai estar 29, e na verdade os 3 dias vão estar 29 de máxima, o sol ele aparece, então vai estar um tempo bem sequinho, muito calor, dá até para aproveitar o domingo, e mínimas variando de 21, 20 e 16 graus até o domingo. E claro, a gente também não poderia deixar de falar do litoral, quem está pensando em curtir a praia ou talvez precise esperar um pouco. Hoje teremos chuvas e muitas nuvens até o final da tarde, com o sol aparecendo só no domingo. Em Guaratuba, a mínima é de 22 graus e a máxima chega a 28. Então, acho que para quem está se programando para ir para a praia nesse final de semana, talvez seja melhor esperar. A gente vai ter chuva, 25 e 24 de máxima e de 20 a 18 variando até domingo. E agora vamos ao satélite do Instituto Nacional de Meteorologia. Ele emitiu um alerta laranja de perigo devido ao risco de chuvas intensas de até 100 milímetros por dia, ventos até 100 quilômetros e descargas elétricas. Além disso, a formação de um ciclone na região sul intensificam ainda mais as condições para tempestades no país e regiões. Então é preciso ficar atento, né? Hoje, infelizmente, tivemos um menino que foi levado pela enchente na General Carneiro, né? Tivemos 160 milímetros de chuva, então é importante se prevenir, é legal ver a previsão do tempo antes e se puder ficar mais em casa, né? Então é bom se planejar para o resto dessa semana. É isso, meninas, agradeço aqui pela participação. Obrigada, bom jornal. Ana. No próximo bloco, as atualizações esportivas da semana. Dia do Cinema Brasileiro, uma data que marca a importância desse espelho da nossa sociedade. A importância do nosso cinema vai além do entretenimento. Ele é um espelho da nossa sociedade e um gerador de identidade. Balé, música emo e comédia. Confira também a programação cultural de Curitiba e região para os próximos dias. Voltamos já! Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo.
chegou a hora de falarmos de esportes. Então, a Mari está aqui porque nos próximos dias prometem ser de fortes emoções, com rodadas do Brasileirão e a final da Copa do Brasil. Conta mais pra gente, Mari. Bom dia, Alaine. Bom dia, Mara. Bom, na Copa do Brasil, o Flamengo ganhou de 3-1 do Atlético Mineiro no Mineirão, no jogo de ida pelo título. No domingo, dia 10, eles se enfrentam novamente no jogo de volta pelo título na Arena MRV. No Brasileirão, o Furacão perdeu em casa de 2-1 para o Vitória, colocando ele novamente na zona de rebaixamento. Já na Série B, o Coritiba também perdeu de 2-1 para o Mirassol. Com a derrota, matematicamente, o time não tem como subir para a Série A no ano que vem. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela para a gente ver como que está a situação dos times na atualidade. Bom, o Atlético, como a gente comentou, meninas, ele já não tem mais muita chance ali de sair da zona do rebaixamento, porque ele está bem empatado com o Juventude. E mesmo que nos próximos jogos ele ganhe e se garanta, talvez ele não consiga sair. Então, talvez ele realmente seja rebaixado no ano do centenário, que é uma coisa muito importante para o time e ele está aí numa situação bem difícil. Bom, vamos falar de Fórmula 1. No último final de semana, a gente teve o último prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, que foi um final de semana meio caótico. Na sexta-feira, tivemos o treino livre, onde muitos pilotos reclamaram sobre o recapeamento da pista. Já no sábado, tivemos a corrida sprint, com muita chuva e não tivemos o treino de classificação por causa da chuva e dos ventos fortes. No domingo, às 7h30 da manhã, os pilotos já estavam acordados, porque a gente teve a corrida classificatória extremamente difícil. Muitos pilotos bateram, não tiveram participação na corrida, e o Max Verstappen ficou em 17º lugar, e o Lando Norris na pole position. Já ao meio-dia, a corrida aconteceu de uma forma surpreendente. O Max Verstappen subiu do último lugar para o primeiro na corrida. O Esteban Ocon e o Pierre Gasly da Alpine ficaram em segundo e em terceiro lugar no pódio. E ainda falando sobre Fórmula 1, foi anunciado ontem que o piloto de Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, será a nova aquisição da equipe Sauber a partir de 2025. As especulações começaram no meio desse ano, quando Gabriel ainda fazia parte da academia de pilotos da McLaren. Gabriel será o primeiro brasileiro, depois de 7 anos, a compor o grid do esporte. E meninas, vocês sabiam que nesse último final de semana a gente também teve o Lewis Hamilton pilotando a McLaren do Ayrton Senna. Foi uma coisa muito legal, a gente teve muita emoção. E eu queria saber o que vocês acharam sobre isso, o que vocês acharam sobre essa coisa bem surpreendente que foi o Lewis Hamilton, né, ser escolhido para andar com a McLaren. Eu achei que foi mais do que merecido, já que em 2021 ele repetiu o gesto da Ayrton Senna carregando a bandeira do Brasil aqui em Interlagos. Então foi uma imagem linda, porque quem acompanha o esporte sabe como o Hamilton sempre fala desse grande carinho que ele tem pro Senna. É verdade. Foi um dia muito especial, né? Ainda mais que choveu. E a gente sabe, né? A gente que é brasileiro sabe que o Ayrton, quando começava a chover, ele ganhava. Eu, pelo menos, eu não vi, porque eu nasci em 2003, então ele já tinha falecido. Mas, né? Todo brasileiro, quem que não conhece Ayrton Senna, né? É verdade. É a obrigação de todo brasileiro conhecer. Então, com certeza foi um dia muito especial. Até eu, que não acompanho a Fórmula 1, queria estar lá. Senti um pouco de inveja de quem estava lá, aliás. Porque, né? Queria postar no feed do Instagram, né? A McLaren do Ayrton, né? O meu pai é muito fã, então eu sempre cresci vendo, né, coisas do Ayrton, e com certeza foi muito emocionante. Só de você ver no TikTok já arrepia, então, fantástico. É verdade. Bom, foi isso, gente. Muito obrigada, meninas, e obrigada para vocês que estão assistindo. Essa semana foi celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, uma data para refletir sobre a importância do cinema como forma de expressão artística e ferramenta de divulgação da cultura brasileira. Desde a primeira exibição, em 5 de novembro de 1896, o cinema nacional trilhou um caminho repleto de histórias, talentos e transformações. A importância do nosso cinema vai além do entretenimento. Ele é um espelho da nossa sociedade e um gerador de identidade. Marden Machado, crítico de cinema e curador do Cine Passeio, esclarece alguns pontos para a gente. Cinema e a música são duas formas de arte que facilmente podem ser propagadas. E quanto mais o mundo conhecer o cinema brasileiro, assim como conhece muito bem a música brasileira, vai conhecer o jeito brasileiro de ser, como o brasileiro se comporta, como o brasileiro encara a vida, como é o ser brasileiro. O cinema é um veículo perfeito para a propagação dessa cultura e manutenção dela própria, porque ela dialoga com o seu povo, ela transmite a cultura de seu povo e isso pode estreitar relações com outros povos ou tornar conhecida a nossa cultura mundo afora. Mas e você, brasileiro, realmente consome e valoriza o nosso cinema?
Segundo uma pesquisa feita pelo Itaú Cultural e o Datafolha em 2021, aponta que a população brasileira tem pouco hábito de assistir produções nacionais. Ela mostra que 19% dos brasileiros nunca assistiram um filme nacional no cinema e que 57% viram poucas vezes, enquanto apenas 24% da população assiste obras brasileiras por várias vezes em uma sala de cinema. Há também um pouco de preconceito muito bobo que costuma associar filme brasileiro a um determinado tipo de filme, o que também não é verdade. O cinema brasileiro é um dos mais diversos que existe no mundo e o Brasil é o único país do mundo onde se produz audiovisual no país inteiro. São filmes que dialogam com a sua própria realidade. O problema é que muitos desses filmes, infelizmente, não conseguem chegar às salas de exibição. A falta de visibilidade se deve muito à mídia. Marden explica como o cinema brasileiro pode evoluir nessa questão. Não tendo o mesmo preconceito que, infelizmente, boa parte do público tem, de procurar sempre valorizar o produto nacional, dando espaço em suas críticas para esses filmes nacionais, cobrindo esses festivais, acompanhando a produção desses filmes, entrevistando seus realizadores, equipe técnica e elenco, dando espaço efetivamente para promoção e divulgação desses trabalhos. E viva o cinema brasileiro! E agora vamos conferir a programação cultural de Curitiba para os próximos dias. A repórter Giovana Matheus está ali no Teatro Guaíra para contar para a gente quais são esses eventos que, pelo jeito, estão variados. Bom dia, Alanis. Bom dia, Fran. Como vocês podem ver, o nosso cenário está um pouquinho diferente do nosso parque cultural. A gente está agora no palco do Guairão assistindo ao ensaio de um dos eventos que vai ter nessa semana. Bom, vamos falar dos outros eventos, então você vai um pouquinho. Amanhã a gente vai ter um show da dupla sertaneja Rick Renner, que vai ter aqui no Teatro Guaíra. Então, já pega o chapéu e a botina para curtir esse show, que eles vão tocar clássicos como Ela é Demais, Penso em Você, e uma apresentação de uma música que o Rick compôs sozinho, que é Como Assim. Os ingressos ainda estão disponíveis e vocês podem adquirir eles por meio de ingressos. Mas a gente sabe que nem todo mundo gosta de música sertaneja, né, Alane e Fran? Mas é por isso que a gente também vai ter um pouquinho de música clássica também aqui no Guaíra. Esse sábado e no domingo, no Guairinha, a gente vai ter a apresentação da Orquestra de Sopro com o Grupo Pá, completando 30 anos. Essa apresentação vai combinar vários estilos diferentes do MPB e vai ser uma homenagem ao Conservatório Musical da Universidade Federal do Paraná. E agora, ainda nesse clima de música clássica, a gente vai falar sobre o balé Orfeu e Eurídice. Está sendo ensaiado aqui, nesse momento. Mas eu acho que é melhor a gente chamar quem tem propriedade para falar, né? Vou conversar aqui agora com o coreógrafo Eládio Prado. Oi, tudo bem, Eládio? Então, me conta um pouco qual que é a expectativa para a apresentação, como foi a preparação e o que de diferente traz do balé do Orfeu e Eurídice. O Balé Guaíra está misturando a linguagem deles de balé. E a grande expectativa é a galera gosta. A galera gosta. Agora, os gostos são muito ecléticos. Está tentando atingir um público um pouquinho diferente através dessa mistura com danças urbanas. Então, o que você pode esperar é um espetáculo cheio de contrastes, muito dinâmico, e para quem nunca teve a oportunidade de assistir, talvez seja uma ótima primeira vez para vir para cá, assistir essa peça que está incrível. Muito obrigada, Eládio. Então, como vocês puderam ver, teve agora uma música um pouquinho mais alta, mas é porque o ensaio está acontecendo nesse momento. Mas é bem o que o Eládio falou. Essa apresentação vai misturar várias nuances de danças diferentes, misturaram com o urbano. Ele é coreógrafo de dança urbana, então casaram um pouco do balé com outros estilos de música. E, é claro, com a clássica história de Orfeu e Eurídice, que é uma das mais famosas da mitologia grega. Uma história sobre amor, sobre sofrimento, sobre perda. Então, aproveitem que vai ter nesse sábado, no domingo e na segunda-feira também. Bom, e agora eu vou contar para vocês, Alanis e Fran, que não é só de música que vive o curitibano, né? Então, se você gosta de stand-up, nesse fim de semana, da semana que vem, no dia 15 de novembro, Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho vão fazer o stand-up Raiz. É uma apresentação que eles fazem há alguns anos já, esse trio de comediantes muito famosos aqui do Brasil. Então, se você curte stand-up, essa é a sua chance de curtir. Vai ser lá no Teatro Positivo. E eu espero que vocês tenham gostado.
dessas opções, dessa programação. Fiquem aqui com mais um pouco do ensaio. De volta para vocês no estúdio, Alanis e Fran. Obrigada, Gi. Obrigada, Gi. E você e a Ana têm mais a contar, né? Vamos dar uma olhadinha? Prepare-se para uma experiência mística e inesquecível no segundo Festival dos Druidas. No dia 10 de novembro, você será transportado para um mundo de encantos, sabedoria antiga e celebração mágica. E nesse dia teremos muitas atrações, como arco e flecha, arremesso de machado, artesanato feito com muito amor e carinho por cada artesão, a apresentação de bandas temáticas, assim como as danças temáticas. No site da Simpla, você pode garantir seu ingresso e aproveitar muito no domingo. Macarrão, lasanha, pizza. Aposto que essas palavras já fizeram a sua mente viajar para outro lugar, né? Ainda bem que não é necessário ir até a Itália para degustar dessa gastronomia tão rica. O primeiro festival de comida italiana em Curitiba está reunindo mais de 30 restaurantes italianos diferentes até o dia 13 de novembro. Você pode conferir os restaurantes e valores no site do Curitiba Honesta. Mamma mia! Tá faltando adrenalina nessa programação? O maior evento de campismo e caravanismo da América Latina acontece mais uma vez em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aí, meu pessoal de Pinhais, estamos aqui mais uma vez para trazer o maior evento sul-americano de campismo e caravanismo. 13 a 17 de novembro, lá na Expo Trade, a feira. E o nosso camping, tradicional camping, de 11 a 17 aqui. E para fechar a semana com chave de ouro, adivinha qual banda que é consagrada no movimento emo e punk rock vai tocar em Curitiba? Isso mesmo, Fresno se apresenta no dia 14 de novembro no Teatro Positivo. Esse show faz parte da turnê Eu Nunca Fui Embora, que celebra os 25 anos da banda e combina clássicos do grupo com novas músicas. Essa foi a agenda cultural dos próximos dias para Curitiba e região. Obrigada por acompanharem. Vai estar bem recheado com muita diversidade, né? Confesso que me deu uma fome ver ali as comidas da nota. O evento do Motorhome também muito interessante. Eu não sei vocês, eu só via Motorhome em filme e coisa assim americana. Então, poder ver a Motorhome de verdade, assim, na vida real, vai ser sensacional. E essas foram as principais notícias que trouxemos para vocês esta manhã. E assim encerramos essa edição do Tela 1. Agradecemos pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau! Tchau!